Eu venho aqui deixar um comentário curto, ok? Falar uns minutinhos sobre o que aconteceu então em Luanda neste fim de semana. Uh, Nós estamos com toda a certeza a entrar para uma fase, uh, para algumas coisas com contornos muito improváveis, para outra, posso dizer que é um momento também do ponto de vista político e da democracia angolana muito interessante, em que alguns fatores, com toda a certeza, eles são irreversíveis. A juventude, de modo particular, foi para a rua e o resultado foi o que nós vimos. Antes de mais, ok? Eu quero aproveitar a ocasião para me solidarizar, enviar uma palavra, um abraço de conforto a todos os jovens que tiveram a nobre coragem para exercer, do meu ponto de vista, um direito que a lei consagra, a nossa Constituição consagra. Apesar de que muitos especialistas do direito terão dito que as pessoas desrespeitaram uma regra. Aqui em Portugal, de onde falo, também houve, por acaso, uma manifestação ontem e sem máscara, também desrespeitando todas as regras que foram deixadas ficar. Na verdade, Portugal está com um novo período de emergência, uma nova fase a viver por causa do Covid-19. Mas é verdade que as realidades são muito diferentes, as motivações também são elas muito diferentes. De qualquer forma, é sobre Angola que vamos falar. Eu sei que a juventude está impaciente e é normal que esteja. Eu sei que a polícia terá usado alguma força, o excesso de alguma força, também é verdade. E esse excesso da força das nossas autoridades, elas não ajudam muito para aquilo que realmente queremos construir. Ou seja, para algumas situações a polícia é urgente, está presente e ainda por cima usa uma força que usa. Para outras situações não temos as nossas autoridades de nenhuma maneira. E portanto, todo este conjunto de situações que nós vimos acumulando ao longo de muito tempo, a paciência das pessoas está mesmo a transbordar. A paciência das pessoas está mesmo a transbordar. E eu arrisco-me a dizer que nós estamos numa situação em que posso dizer que é, é o fogo, a gasolina perto do fogo, né? A gasolina perto do fogo. Bom, as situações já ocorreram mesmo, as consequências são as que nós vimos, e agora o que é que nós temos que fazer? Penso que aqui está o aspecto mais importante desta rápida comunicação que estou a fazer aqui para todos. Okay? Que é o seguinte: é o meu ponto de vista, enquanto cidadão angolano, enquanto um jovem que tem muitos seguidores, exerce uma influência muito grande nas redes sociais, falo precisamente nesta condição. Eu hoje, eu quando publico uma coisa, ainda há bocadinho estive a ver as estatísticas de todo o conteúdo que eu publiquei nas últimas 24 horas e eu achei muito estranho os números. Estão a falar, por exemplo, de alcances a passarem as 90 mil pessoas, ok? Ou seja, nas últimas 24 horas, mais de 100 mil pessoas viram os meus posts, os vários posts que eu publiquei. Portanto, eu tenho um alcance muito grande nas redes sociais. Bom, amigas e amigos, o que é que eu acho? O que é que está a acontecer? Está a acontecer que determinados agentes políticos não estão a fazer uma boa gestão desta crise. Do ponto de vista da comunicação, não estão a fazer. Eu vi aí determinadas figuras de proa do nosso governo com uma linguagem ainda muito musculada, com uma terminologia contraproducente para o atual momento. Ou seja, eu estou a ler alguns comentários das nossas autoridades, ok, em como me remetem.
a um momento que não ajudou muito o país. E estes momentos estão marcados nos anais da história. Portanto, nós não podemos dar um tratamento a um problema novo com uma tática, uma atitude de um contexto completamente diferente. Uma coisa é o contexto, outra coisa é o facto. E, sobretudo, a era, né? Ok. E eu peço muito sinceramente que as nossas autoridades consigam ter uma abordagem mais polida, mais branda também, porque os jovens eles têm a razão, eles têm a razão, portanto, e, não de, e continuarão a ter razão enquanto as suas expectativas não forem correspondidas, né? Fundamentalmente isso. Ora, então eu quero aqui aproveitar a ocasião para dizer o seguinte: eu espero, e aqui talvez seja a parte mais importante deste dilema, e tudo está a acontecer por causa do governo. O governo não está a corresponder às promessas eleitorais e todo um conjunto de expectativas que foram levantadas, estão todas elas cá por baixo, muito baixo. Também posso vos dizer que as nossas autoridades pisaram o risco vermelho. As nossas autoridades desrespeitaram e continuam a desrespeitar, em absoluto quase, as leis que eles próprios criaram e eles próprios aprovaram. Têm desrespeitado. E, portanto, há um desfazamento muito grande daquilo que realmente dizem e com aquilo que fazem. E é precisamente por causa de toda esta situação estas situações que se acumulam ao longo dos tempos que a juventude está eufórica, está nervosa, está cansada. E neste momento eu espero o partido MPLA não vai resolver isso sozinho. Não vai. E portanto eu vou ter que dirigir exatamente esta comunicação agora nesta parte final para falar do partido MPLA. Eu tenho muita dificuldade em pronunciar o nome MPLA porque esta marca tão forte da nossa política tem deixado muito a desejar. Muito a desejar. Muito a desejar. Mas continua a ter um posicionamento em como que, entendes? De muita confiança. E não é muito bom. O excesso de confiança ele é perigoso. Não ter confiança absolutamente nenhuma também é perigoso. Bom, eu espero, muito sinceramente, que o Sr. Presidente da República, que os líderes de outros partidos políticos, que os membros da sociedade civil se sentem, que se reúnam. Está mais do que provado que o MPLA não vai conseguir resolver esta situação sozinho. Apesar de toda a força que tem no Parlamento angolano, é imprescindível que não se continuem a aprovar leis pela exatamente visão política sem os devidos consensos. Porque o que está a acontecer é que o MPLA, usando exatamente do número que tem, faz passar qualquer lei e por aí fora. O Sr. Presidente, com todos os poderes que a lei lhe confere, também me parece, com todo o respeito, amigas e amigos, que não tem conseguido baixar um bocadinho sei lá, baixar, recuar em algumas decisões, conversar e, sobretudo, reconhecer os erros que se cometem. É uma coisa que eu admiro bastante na nossa classe política e governativa angolana, em que não conseguem reconhecer os erros, não conseguem ter um ato de grandiosidade ao assumirem um erro e a se desculparem. Não conseguimos ter isso, porque para a nossa cultura isso pressupõe a admitir fragilidade, fraqueza, derrota. Não. Nós sabemos que não e aprendemos com os mais velhos, aprendemos com os livros. Recuar às vezes não é desistir. E reconhecer um erro, ela é tão grande, dá-nos
As pessoas voltam a acreditar, voltam a ter confiança. E também é verdade que, apesar de nós termos todas as forças do mundo, é muitas vezes importante que respeitemos aqueles que são, a partida, os mais fracos, os menos capazes. Quando se diz que numa luta de elefantes o capim sempre é que paga, efetivamente é verdade, e sabemos que o povo nesta luta do combate à corrupção, o povo está a ser muito prejudicado. Ok? A luta é importante, com toda certeza. Há quem diga que a forma não é a mais acertada e por aí fora. Muito já se disse sobre isso e eu não me vou alongar mais. Eu vou pedir aos nossos governantes, mais do que estarem agora aqui num ato de acusações, troca de acusações, em que propaganda e invenções disso e daquilo, não vale a pena nós pensarmos que o processo é irreversível. Não é. Lupito Feijó fez um texto muito interessante, ok? Com alusão a um texto de António Agostinho Neto, um poema sobre a Revolução, isso e aquilo. O processo não é irreversível, no entanto, mais do que nunca, o diálogo franco, aberto, é imprescindível, mas, sobretudo, consensos em que me parece que a única solução será o governo ceder a determinados apelos que lhe são feitos pela sociedade civil e pelos partidos da oposição. É o meu pensamento humilde, é o meu apelo como jovem que recebe todos os dias dezenas e dezenas de mensagens, inclusive para fazer esse comentário. Às vezes nós temos que nos calar diante de determinadas situações, outras vezes precisamos sim emitir uma determinada opinião. Eu quero tentar ser, e peço a Deus naturalmente que me ajude, me consiga ajudar nas palavras mais acertadas, porque as coisas estão como estão e sinceramente não se recomenda que elas estejam piores. E só vai evitar isso, e só vai ser evitado se o nosso governo recuar em determinadas posições que vem tomando, se as nossas autoridades forem mais flexíveis, menos contundentes com os seus atos para com os cidadãos, porque de outra forma o que nos poderá acontecer é exatamente o que está a acontecer noutras realidades. E não é recomendável, até porque nós temos dado bons exemplos e com toda certeza Angola vai conseguir contornar isso. Vai conseguir, não com o governo sozinho e com os mesmos atos, com as mesmas práticas. Por favor, reconheçam fragilidade, reconheçam a necessidade imperiosa de um diálogo com todas as forças vivas da sociedade e que quem tem toda a força, que reconheça que neste momento também tem ela ou ele muitas fragilidades e precisa de outras forças e outras ajudas. Portanto, uma vez mais, eu estou solidário com a juventude sofrida da nossa Angola. Eu estou aqui como filho, como amigo, como cidadão, a apelar ao Sr. Presidente da República, João Lourenço, aos demais líderes dos partidos da oposição, aos digníssimos líderes da sociedade civil que dialoguem com a máxima urgência. Porque é necessário e é imprescindível. Se não for assim, que é o meu ponto de vista humilde, estando cá de fora, nós vamos continuar a ver esse tipo de situações ocorrerem e com toda a certeza e absoluta, só o governo é que vai perder cada vez mais. E com isso, o MPLA. Portanto, um abraço bem forte. Estou deste lado para dar o meu contributo patriótico, humilde e fraterno. Porque sou jovem, também tenho expectativas e deixei de acreditar em muitas pessoas, ou de muita gente. Um abraço fraterno, estamos juntos. Até a próxima.